eu queria convidar, com muito prazer aqui, a presença do nosso Werner Grau, sócio da Pinheiro Neto Advogados, que vai falar sobre o papel do Ministério Público na proteção da fauna, né? Vai nos falar sobre a jurisprudência no Brasil e a proteção animal. Por favor, doutor Werner, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Uma alegria enorme participar de um evento organizado pela Câmara Alemã sobre um assunto tão importante. Quem é da advocacia sabe que este é um tema que não permeia muito o nosso dia a dia. Aquele advogado que monta a sua banca, ele atuará na questão da proteção animal se ele tiver algum especial apreço pelo tema e se ele assumir uma condição de ativismo e passar a atuar nesses casos por um impulso pessoal, por um impulso próprio. E foi em um desses momentos de impulso próprio, participando de um grupo de estudos, que eu tive o privilégio de conhecer a doutora Vânia, que está aqui conosco hoje, que faz um trabalho excepcional. À época, a doutora Vânia e o Cacá, também do Ministério Público, os dois faziam um trabalho excepcional de pesquisa e de atuação. Assim como no Ministério Público nós temos, doutora Vânia, sempre cito, o seu colega, que para mim é uma referência de vida mais do que de profissão, o doutor Laerte. Doutor Laerte Levay, que é um exemplo para todos nós. Na advocacia, nós temos a oportunidade de atuar, como disse, não pelo dever de ofício, como é o caso do Ministério Público, que tem esta ferramenta como algo institucional, mas muito voltado ao ativismo. Eu sou um ativista da proteção animal, notadamente de cães, gatos, dos domésticos, e por conta disso sou fundador e mantenedor de um abrigo, o Adote um Focinho, sou um dos participantes de um projeto, que é o projeto Virtuals. Nós resgatamos e cuidamos de cães de rinha, apreendidos pelas nossas forças de segurança, cães de rinha, pitbulls, basicamente, e outros cães havidos como agressivos. Eu não acredito nisso, não acredito em cães agressivos, nem bravos, acredito em cães reativos. Então, nós fazemos um trabalho de ressocialização. E me pauto muito no meu trabalho pelo que traz a jurisprudência. Daí a ideia de trazer uma pequena contribuição aqui sobre esse tema. E quero iniciar dizendo que o tema todo gira em torno da classificação do que são os animais. Tratados como coisa no Código Civil, tratados durante muito tempo como coisa. A nossa tradição do direito brasileiro, vindo do direito romano, que trazia o conceito de res, né, uma coisa, o animal seria coisa. Isso vem até muito recentemente, quando começam aí começa o desenvolvimento de aspectos e questões voltadas à consideração do fato de que os animais devem ser, ainda que por representação terciária, devem ser sujeitos de direito e devem ter considerado a sua capacidade de sentir, a sua capacidade, portanto, de sofrer, de ter alegria e de, como disse a doutora Vânia, muito bem posto, doutora Vânia, de querer viver como queremos nós. Uma primeira decisão, na ação direta de inconstitucionalidade 1856, em que o Supremo Tribunal Federal considerou a questão de uma legislação no Rio de Janeiro que regulamentava a rinha de galo. E uma decisão unânime do Supremo de que não poderia o ordenamento jurídico dar guarida a tal tipo de atividade por ser uma atividade cruel, que submete os animais a maus tratos, que submete ao tratamento cruel de que trata o artigo 225 da Constituição. Depois vem algumas decisões, mas eu quero trazer aqui com destaque a ação direta de inconstitucionalidade 4983, que tratou da questão da vaquejada. A vaquejada, para os meus colegas nossos colegas que estão aqui, que são da Alemanha, a vaquejada é uma atividade medonha, para dizer o mínimo, em que o garrote é
derrubado pelo cavaleiro pelo rabo. Uma coisa indescritível. Muito bem, a Suprema Corte decidiu também, na mesma linha da Rinha de Galo e de outras decisões anteriores, que a vaquejada, a lei que regulamentava a vaquejada, haveria de ser tida por inconstitucional por ofender esse direito constitucional básico, que é o direito a não ser submetido o animal a tratamento cruel. Pois muito bem, o Legislativo apressou-se em fazer uma emenda constitucional, a 96 de 2017, tratando a vaquejada como uma expressão da cultura regional, de maneira que contrapuseram-se dois valores, o valor direito à dignidade do animal e o valor direito à expressão cultural. E por mais absurdo que pareça, entendeu o Legislativo, e essa lei a emenda constitucional está aí, está na Constituição, portanto, vigente, o entendimento de que toda atividade que revele um extrato cultural, observadas determinadas regras, que seria aqui um contrapeso para dizer não há tratamento inadequado, tratamento cruel, elas seriam válidas. Então, a vaquejada segue no nosso país. Nos resta protestar e não prestigiar. Depois, uma decisão muito interessante, numa ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma das ferramentas para se impor ao Estado, por meio do Supremo Tribunal Federal, a observância de preceitos fundamentais. Na DPF 640, houve a seguinte discussão. Havia uma decisão da União de que animais apreendidos, pasmem, senhores, animais apreendidos por estarem em situação de maus tratos, poderiam ser, depois de um certo período, por ausência de orçamento para mantê-los pela União, poderiam ser eutanasiados. Então, eu tiro da situação de maus tratos e em homenagem ao direito à dignidade, para, então, retirar a este pobre animal o direito à vida. Quer dizer, é algo totalmente despropositado e que aqui defendo, nos artigos que tenho a oportunidade de escrever, defendo que os animais, assim como todos os seres aqui no Brasil, estão submetidos a um guarda-chuva, que seriam dois valores que informam todos os princípios do nosso ordenamento, seriam o direito à vida e o direito à dignidade. Então, qualquer ofensa a qualquer desses dois direitos há de ser a vida como inconstitucional e indevida. Mas tomou esta decisão a União e foi proposta por alguns partidos políticos esta ação de descumprimento de preceito fundamental, exigindo que se alterasse a postura para que se passasse a resgatar, sim, a apreender os animais sob maus tratos, mas, em hipótese alguma, submetê-los à eutanásia, mas sim a tratamento adequado até que pudessem ser eventualmente direcionados a situações de adoção ou de depósito, apoio por outras entidades. O fato é que a DPF foi promovida e há uma decisão lapidar do ministro Gilmar Mendes, relator desta DPF. Em sede liminar, ele concede o pedido dos partidos políticos para dizer, olha, que se suspenda de imediato esta prática de apreender e, passado um determinado tempo, por ausência de recursos, se não houver o endereçamento do animal, que ele seja eutanasiado. Se suspenda isso. E depois, no julgamento de mérito, mais de um ano depois, a liminar foi confirmada por uma decisão unânime da Suprema Corte Brasileira, de maneira que aqui eu vejo, inclusive, um conflito com a emenda constitucional. Porque a emenda constitucional que veio, no caso da vaquejada, ela traz um entendimento de que se pode adotar medidas que evitem a configuração do tratamento cruel. E nós discordamos desse entendimento em relação à vaquejada, porque o só fato de se buscar derrubar o garrote puxando pelo rabo é algo muito antinatural. A situação é de tratamento cruel porque ele é ofensivo à dignidade do animal, na sua origem e na sua essência. Assim como uma discussão que é
travada hoje nos tribunais brasileiros, a questão dos rodeios. Toda vez que vai haver um rodeio, as entidades de proteção buscam ordens judiciais para que se suspenda o rodeio, ao argumento de que o rodeio ele é, em si e por si, uma atividade que submete o animal a tratamento cruel. Pois trava-se uma discussão de natureza científica com veterinários de lado a lado, fazendo laudos. De um lado, os veterinários que trazem o entendimento que nós entendemos adequado de que o simples submeter o animal àquela situação de estresse que ele é submetido no rodeio, que é antinatural, já causa o tratamento cruel. Ao passo que outros veterinários dizem que não, que aquele aparelho que se usa, né, que se chama de sedem, que é o que gera aquela dor no touro para que ele salte desesperadamente, que aquilo não traria mal nenhum, que não seria configurador do tratamento cruel. A definição da expressão tratamento cruel trazida na Constituição é que parece demandar uma adequação, uma melhor, um olhar mais dedicado, um olhar mais detalhado pelo nosso legislador para que acabe essa discussão. O triste é que, se amanhã houver uma decisão dizendo que o rodeio não pode ser realizado porque caracteriza o tratamento cruel, tudo indica que virá uma emenda constitucional, o legislativo reagirá à decisão do judiciário, classificando aquilo como uma expressão cultural que, portanto, poderia ser feita. Então, nós temos aqui duas decisões que me parecem trazer conceitos que são opostos e temos aqui um problema a resolver. Bom, em paralelo a isso, no que tange especificamente aos animais domésticos, e aqui eu vou tratar dos cães, existem duas decisões que têm uma natureza lapidar e exemplar para todo e qualquer outro caso. Primeiro, é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1713 e 167, relatoria do ministro Luiz Salomão, em que um casal que se separou, que entrou com uma ação de divórcio, o casal começa uma batalha no judiciário pela guarda e pelos direitos sobre uma cachorrinha, uma Yorkshire, a Kim. Isto vai subindo, primeira, segunda instância, e chega no STJ. E no STJ, o ministro Salomão, em um voto que é de extrema lucidez, ele diz o seguinte, que ainda que o sistema não trate aquela cadela, a Kim, como um sujeito, um titular de direitos próprios, há que se compreender que, minimamente por analogia, se deve aplicar a este tipo de caso a disciplina que se trata para a guarda de filhos. Porque, ainda que a lei não reconheça esta condição ao cão, ao animal, o fato é que a vida o faz, o fato é que a família se configura como uma família multiespécie e, como tal, tem na sua estrutura ali o casal fazendo o papel de o pai e a mãe, e ali o cão fazendo o papel de filho. De maneira que qualquer outra disciplina, qualquer outra forma de se decidir aquela contenda entre o casal que se divorcia, que não seja a apropriação da disciplina da guarda de filhos que cuida o Código Civil, seria equivocado. Então, o ministro Salomão faz uma construção muito inteligente na minha leitura, porque se ele aplicasse de plano o Código Civil, a disciplina da guarda de filhos, para tratar da guarda daquele animal, ao argumento de que teria aplicação direta, ele seria voto vencido. No entanto, o ministro Salomão constrói uma tese de analogia, partindo da premissa de que, de fato, a lei não traz esta previsão da aplicação do conceito e da disciplina, do regime da guarda de filhos para a família multiespécie. Não reconhece ainda o nosso direito, de maneira expressa e clara,
a família multiespécie. A jurisprudência coube a interpretação por analogia. Então, na nossa leitura, andou de maneira magistral o ministro Luiz Salomão, quando traz este voto, e neste voto diz: ainda que a lei não reconheça, ainda que o ordenamento não tenha o animal como um membro da família, e nas entrelinhas se vê que ele quer dizer, e aqui há um erro, se precisa corrigir, o fato é que não pode o judiciário permanecer inerte pela omissão do legislador. O mesmo legislador que, quando o judiciário diz que uma determinada atividade fere a dignidade do animal e não pode ser havida por constitucional a lei que regula tal atividade, esse mesmo legislativo que cria uma emenda constitucional. Então, neste confronto entre legislativo e judiciário, o ministro Salomão encontrou uma saída que cria um precedente de primeira linha, um precedente que ajuda imensamente, porque são inúmeros os casos, e aqui eu posso dar o meu depoimento como advogado atuante na área, são inúmeros os casos de casais que, diante do divórcio, buscam uma disciplina que regulamente a guarda sobre o animal para que o animal tenha a relação, que é uma relação de afeto e não uma relação utilitarista, que já deixou de ser há milhares de anos em relação ao cão, uma relação de afeto que tem que ser exercida pelo animal e pelas pessoas. A outra decisão, que eu quero aqui rapidamente dividir, é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ali em Cascavel, tem uma entidade, eu sou amigo, que é uma entidade, uma ONG, que cuida de animais, faz um trabalho excepcional, e tem uma advogada que integra esta entidade, que faz um trabalho fora de série. E, num dado momento, eles resgatam 2 animais que vêm de um tratamento inadequado, que vêm de maus tratos, e eles têm um custo para trazer esses 2 animais, o Rambo e o Spike, a uma condição mínima de bem-estar, saúde e bem-estar. E movem uma ação contra esses antigos tutores ao argumento de que geraram esse custo, um argumento lúcido e válido. No entanto, ao contrário do que normalmente se fazia, que era a entidade movendo a ação, eles buscam a legitimação terciária para mover a ação em nome e em favor do Rambo e do Spike. Os autores da ação são o Rambo e o Spike. De maneira que, neste cenário, o Rambo e o Spike são os autores da ação e, num primeiro momento, esta condição não é reconhecida. E o TJ, o Tribunal de Justiça do Paraná, traz uma decisão de extrema qualidade, perdão, em que reconhece ao Rambo e ao Spike este direito de serem eles, os 2 cãezinhos, os autores da demanda. Esta decisão é paradigmática e é disruptiva, porque traz a condição de autor por legitimação terciária do próprio animal para a ação em que busca a efetivação do seu direito. Isso nos remete a um ponto da história do direito brasileiro, porque já há coisa de 2 décadas, um outro grande representante da proteção animal no Ministério Público move uma ação em nome de uma chimpanzé, a Suíça, não é? Um habeas corpus para que a Suíça fosse tirada do zoológico em que se encontrava sob tratamento inadequado. Infelizmente, antes de haver a decisão, a Suíça faleceu. E aqui nós ficamos sem um precedente que poderia ter vindo muito antes, porque o trabalho que foi feito naquela ação foi um trabalho excepcional, naquele habeas corpus, mas, infelizmente, não teve o desfecho. Agora, com esta decisão do Rambo e do Spike, nós temos aqui
o reconhecimento da condição do animal de legitimidade para propor a ação por meio, evidentemente, da entidade que eu tenho sob tutela. Este evoluir da nossa legislação, com, infelizmente, esta nota triste da postura apequenada do nosso legislativo, que, diante da decisão na ação direta de inconstitucionalidade da vaquejada, criou emenda constitucional para resolver o problema, excetuada essa nota triste, a nossa jurisprudência vem evoluindo para que nós entendamos que devemos dar a esses nossos irmãos, eu chamo os cães, toda vez que eu vejo um cão, eu digo que eu vou cumprimentar meu semelhante a quem eu devo, dar a estes seres que são nossos irmãos em vida, minimamente, os 2 direitos que nós precisamos para que possamos iniciar uma vida. O direito à vida, obviamente, e o direito à dignidade. Ainda que não queiramos reconhecer outros direitos, que já é um erro, que pelo menos esses 2 sejam reconhecidos. E a jurisprudência caminha nesse sentido. De mãos dadas com a teoria que vem tomando corpo cada vez maior na América Latina, do Pachamama, de reconhecermos a natureza, aquilo que nos dá, esta evolução da nossa jurisprudência caminha no bom sentido. Eu agradeço a paciência dos senhores, ao professor Tejon pela alegria de tê-lo aqui me coordenando e me presidindo, e fico à disposição. Parabéns, parabéns, doutor Werner, que é uma aula espetacular, viu? Eu adorei aí a sabedoria do ministro Salomão. O senhor bem relembrou aí que coisa extraordinária aí, e como a jurisprudência me parece ser a grande luta pela evolução do direito à dignidade, direito à vida. Parabéns por sua apresentação, e acho que vamos ter aqui, pessoal, vamos colocando perguntas aqui para a gente no final do nosso encontro aqui. Doutor Werner Pinheiro Neto, parabéns, bela apresentação, sem dúvida alguma.